sou a Pri, a leitora surtada por trás do Bookstagram, elfa dos livros, e sim, eu tô repetindo a entrada. E hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de março, que foi um mês movimentado um pouco assim pra mim, leituras, principalmente de livros físicos, porque eu tive 15 dias de férias do trabalho, né? Então, vim compartilhar as minhas leituras, porque muito provavelmente foi um mês mais recheado do que normalmente é, já que eu pude estar em casa, ter mais tempo para ler. E vamos começar. O primeiro livro é Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabos, que é um livro que eu vi bem famosinho assim por um tempo, acho que desde quando ele lançou. Ele é lindo, lindo, lindo demais. Eu tô olhando aqui porque eu botei o notebook pra espelhar a tela do celular, né? Então é mais fácil de ver. Já que o primeiro vídeo que eu gravei ficou com a qualidade bem ruinzinha, porque eu gravei com a câmera frontal do celular. Ele é lindo, vem com marcador, como todos os livros da Morro Branco, né? E eu li ele, na verdade, por e-book, que teve uma promoçãozinha, né? E eu acho, pra mim, assim, promoção em e-books da Morro Branco são meio raras, assim. E fazia muito tempo que eu queria ler ele, só que eu acabo lendo mais no Kindle, por e-book e tal, porque eu leio no horário em que eu estou no ônibus indo pro trabalho. Então, pra mim é mais fácil. Aí, ele, na verdade, eu terminei de ler no dia 1º de março. Então, meio que comecei a ler ele... Foi fevereiro, né? Fevereiro que vem antes de março. Eu acho que é. Comecei a ler ele em fevereiro, né? Terminei no dia 1º de março. E assim, eu gostei, não foi tudo que eu esperava. E eu acho que talvez tenha sido um pouco mais por não estar habituada com o universo do livro, com os personagens. Tem muitos personagens assim, cruéis, que só olham pro próprio umbigo. E não faz tanto meu tipo, eu queria mais personagens encantadores. Mas é uma fantasia muito interessante, um universo muito bem escrito, assim, né? E eu gostei, não gostei tanto quanto eu queria, e a leitura não fluiu tanto quanto eu gostaria, mas eu gostei e eu pretendo continuar. Eu tenho mais 2 livros aqui, e são 4 no total, se eu não me engano, ou talvez venha mais algum a ser lançado, ou já tenha terminado a série. Mas enfim, essa foi a primeira leitura que eu terminei em março. Essa aqui eu já estava de férias e eu li no livro físico as minhas marcações. Eu não sei se vai dar pra ver aí, porque os filetinhos são filetes, né? O famigerado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. E não foi meu primeiro contato com a autora. O primeiro que eu li dela, eu acho que é um conto, né? Que é um livro bem fininho, que eu peguei por e-book também. Foi Evidências de uma Traição. Tem tipo 60 e poucas páginas. Foi bem curtinho, li em uma viagem de ônibus praticamente. E o outro que eu li dela foi Amores Verdadeiros. Eu também tenho ele no físico, que eu me interessei muito pela sinopse. Mas eu também li por e-book. Foi um dos poucos que teve promoção em e-book dela. E eu amei aquele livro, Amores Verdadeiros, eu amei. Apaixonada, é o meu favorito dela até hoje. E aí, o próximo que eu li da autora foi esse. Enfim, eu amei esse livro. E não é à toa que as pessoas falam muito sobre ele. A Taylor Jenkins Reid, ela escreve muito bem. Ela escreve, assim, histórias reais. E a Evelyn Hugo, ela é uma personagem muito interessante, assim. E o livro, ele em parte, ele é narrado pela Monique, que é uma repórter que aceita fazer reportagem com a Evelyn Hugo, que foi uma estrela de cinema, assim, muito famosa em torno dos anos 60. Agora eu não vou lembrar. Mas, tipo, é um livro que tem essa parte de época, assim. Mas também ele tem partes no presente, entre aspas, que é a Evelyn Hugo falando com essa repórter. E aí tem partes que são narradas pela visão dela, né? E ela conta a história dela, a trajetória. E assim, é a personagem, posso dizer, mais calculista que eu já li na minha vida. Uma mulher forte em tempos que os homens meio que domavam tudo, né? E, enfim,
ela se viu obrigada a vender a beleza dela, o corpo dela, pra chegar ao estrelato que ela queria. E tem, assim, uma história de romance muito interessante, com representatividade. E a gente também passa pela história dos 7 maridos de Evelyn Hugo, que é o que dá um nome ao livro. E assim, eu amei e eu comecei a ler ele para ler a minha próxima leitura, que foi Daisy Jones and the Six, que eu tomei, enfim, a iniciativa para ler. Esses dois hypados da autora são os mais hypados dela, né? Porque lançou aí a série Daisy Jones and the Six pelo Prime Video. E assim, eu também amei esse livro. Eu acho que eu gostei um pouco mais de Evelyn Hugo porque a forma que ele é escrito, é narrado, é diferente. Daisy Jones and the Six, ele é narrado como se fosse um documentário. E assim, eu me senti lendo um documentário e eu amei isso. Só que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ele é mais escrito de forma tradicional. E eu senti que eu pude me conectar mais com a Evelyn Hugo, sentir mais os sentimentos dela, ver mais as coisas aprofundadamente. E Daisy Jones and the Six, como ele é escrito como um documentário, eu não senti tanto isso. Mas eu também amei, tipo aqui, tem o nome dos personagens e o que eles falam. Não tem muito, tipo, narração de local e tal. É mais a fala dos personagens realmente como um documentário. E eu tomei, enfim, a iniciativa para ler esse e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que meio que fazem parte do mesmo universo da Taylor, né? Porque, principalmente, eles eram muito hypados, fazia muito tempo que eu queria ler, não tinha lido. E lançou a série, aí eu tive que ler, né? E eu amei muito mesmo. Assim, a Taylor Jenkins Reid, ela escreve muito bem e com certeza é uma das minhas autoras favoritas. E eu fui ver a série, eu ainda não terminei de ver, mas acho que eu já vi a maior parte. Eu gostei também, mas eu, claro, gosto mais do livro, né? E eu senti que na série não tem muito essa pegada de documentário. Ainda não terminei. Mas estou aqui. Próximo, que é de uma autora que eu gosto muito. Que tem, assim, uma das minhas trilogias favoritas da vida, que é O Herdeiro Roubado, da Holly Black, que faz parte do universo, é o Povo do Ar, né? O Príncipe Cruel faz parte do universo. O Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada são a trilogia principal desse universo. E assim, a Holly Black, ela é encantadora. Ela, pra mim, é a rainha das fadas, dos elfos, dos gnomos, dos féricos, de tudo que é fantasia. Pra mim, ela é a rainha. E eu lembro que eu vi uma live dela com a galera Record, que a Sarah J. Maas também fez, né? Em que ela contava um pouco, assim, da história dela com esses seres fantásticos e tal, que ela parece conhecer muito bem dessas mitologias, se é que eu posso falar assim. E ela fala que é um pouco por causa da avó dela, que é bem interessante. E assim, mais um livro desse universo maravilhoso, com outros personagens de plano principal, né? E assim, eu amei. Faltou um pouquinho assim pra ser favorito. Muito pouco. E olha que é o favorito fácil. Então, né? Não sei muito o que dizer sobre isso. Mas faltou um pouquinho, assim. Eu comecei já a leitura muito apaixonada por estar voltando para um livro da Holly Black, né? Que é a autora que eu amo tanto, tá assim, no top das minhas autoras, com a Taylor Jenkins Reid. E com certeza com a Sarah J. Maas também, né? Enfim, e eu amei muito. Foi, assim, maravilhoso seguir a Suren e o Wake tá encantador. Nossa, apaixonada por ele. E é um livro cheio de reviravoltas, como se esperar, da Holly Black, né? Eu senti que a escrita dela estava um pouquinho melhor, mais aprofundada aqui, porque eu lembro de ter sentido na leitura de O Príncipe Cruel que podia ter uma aprofundada mais. E como a gente pode ver, os livros dela são mais fininhos, mas eu ainda amo a autora, eu amo o universo. Eu adorei esse livro e eu queria ter favoritado. E esse, The Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Os Noivos do Inverno, tem resenha lá no Instagram, então vai lá ver as fotinhas que eu tirei, que eu adoro. A próxima eu não tenho aqui.
E assim, foi um livro que eu tava bem ansiosa pra ler pela sinopse dele. A primeira frase já me deixou assim, muito animada pra ler o livro. E foi Coroa de Sombras, que eu li dia 13/3, como vocês podem ver. Dei 4 estrelas. Não, isso aqui tá passando. Ai meu Deus, tá passando pra Joyland. Vocês já viram o spoiler da minha próxima leitura, mas enfim. Aqui eu dei 3 estrelas, eu esperava muito mais dele. Eu achei que ia ser uma fantasia. Ele se vende como Enemies to Lovers, mas como vocês poderão ver na resenha que eu fiz lá no Instagram, eu não senti nada disso. Ele tinha um ponto fantástico nele, um trequinho assim de fantasia, muito pouco. E eu senti que eu tava lendo um romance de época com uma mocinha meio malvada assim, que fez coisas que eu não entendi os motivos dela pra ter feito. E eu não me apeguei aos personagens. A escrita da autora é boa, mas não me prendeu, não fluiu pra minha leitura. E basicamente ele me deu uma ressaca, eu demorei pra ler, entre aspas, eu devo ter lido em 4 ou 5 dias. E tipo, eu queria ter lido ele mais rápido, em uns 3 dias, mais ou menos, pra mim conseguir terminar de ler outro livro antes de voltar pro meu trabalho, né? Antes de acabar as minhas férias. E assim, não foi pra mim, eu tinha até ele físico aqui, mas já passei pra frente. Felizmente eu já vendi ele lá no Shopee. Vou deixar o link aqui embaixo da minha lojinha de desapegos. E depois dele eu comecei a ler A Maldição do Fuso, que foi um livro que eu recebi na assinatura do Turista Literário. E assim, eu já comecei gostando muito da narrativa dele. Eu tava gostando muito mesmo, eu tava muito interessada. Eu acho que eu li o prólogo... Ai, caiu meu marcador. Eu acho que eu li o prólogo e o capítulo 1. Só que, como eu já tava de ressaca do livro anterior que eu não gostei, e eu achei a letrinha desse, a diagramação muito pequena, eu tava cansada, cara. Eu cansei. Aí acabou, né, que eu não continuei a leitura enquanto tava de férias. Queria ter terminado de ler. É uma meta que eu tenho ler ele esse ano, já que eu ainda não li nenhum dos livros que eu recebi no Turista Literário. E esse foi o primeiro que eu recebi. Então, eu tenho que botar essas leituras pra frente, né? Porque assim, senão só vai ficar acumulando. Eu assinei à toa. Eu tenho que ter uma vergonha na cara. Aliás, depois que eu postar esse vídeo, vai ter o unboxing da malinha do Turista Literário do mês de março, se eu não me engano, que eu recebi ela há poucos dias. Acho que é do mês de março, que eles enviam sempre no fim do mês. Ainda chega no próximo. Até que chega rápido, pelo menos. Enfim, a próxima leitura, se a ordem que eu deixei aqui tá certa. E tá certa, porque eu já mostrei spoiler, né? A próxima leitura foi Joyland, do Stephen King. E foi a minha primeira experiência com o autor. Que assim, eu esperava um terrorzão, mas não foi muito isso, na minha opinião, pelo menos. E eu gostei muito do livro. Assim, como eu esperava que fosse mais um terrorzão, tivesse muitas coisas sobrenaturais e coisa e tal, não foi realmente o que eu esperava, obviamente. E acho que eu dei 4 estrelas e meia, né? Não chegou a ser um favorito, mas eu gostei muito da escrita do King. E com certeza eu vou ler mais livros dele. Eu assisti quando eu era bem mais nova, O Cemitério Maldito. E eu tenho um livro aqui, quero ler, só que até agora eu tô esperando promoção no e-book dele, né? Então não li ainda. Eu também tenho It, a coisa que eu ganhei de aniversário uns anos atrás, também quero ler. Esse eu até peguei o e-book, não tava em uma promoção muito boa, mas como é um livro enorme. Esse eu li por e-book porque entrou em promoção e tipo, como eu não vejo e-books do Stephen King baratos, eu achei que valia a pena. E como eu tinha colocado ele na meta do ano, assim como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six, eu também quis, né, colocar logo pra frente pra ir. Ou eu peguei ele na Black Friday do ano passado, não lembro. O e-book, né? Enfim, só sei que eu peguei, eu li, eu gostei muito, foi a minha primeira experiência com o autor. E com certeza eu quero ler mais livros dele. E eu tô começando a entender porque o pessoal gosta tanto dele. Só que eu esperava um terrorzão, não foi.
É bem interessante seguir o personagem que narra o livro, né? Mas, tipo assim, a maior parte do livro é ele tentando superar o término do namoro com a menina que ele estava super apaixonada, e ele vai trabalhar em um parque de diversões e assim. É uma ambientação muito interessante, eu gostei muito mesmo. E o próximo foi um contozinho que a editora Wish, ela disponibilizou de graça um tempo atrás, não lembro quando. Aí eu peguei, que foi A Princesa Leve, do George MacDonald. E é um contozinho meio fantástico assim, com princesas, reis, castelos, lagos e bruxas. Princesas, bruxas malvadas. E foi muito legal. Foi bem interessante, tem uma pitadinha de romance. É bem fantásticozinho. É um conto, eu acredito, bem antigo. Então, tem uma escrita que é um pouquinho complicada de entender. Mas foi legal, foi bem rapidinho. E eu li para adicionar números às minhas leituras. E eu não lembro qual a avaliação que eu dei. Deixa eu ver aqui. The Zones and the Sixth Avenue, eu favoritei os dois. E A Princesa Leve, eu dei... Ih, eu botei na ordem errada. Tem um que eu li antes, enfim. Eu dei 4 estrelas. E, como eu botei na ordem errada, o que eu li antes foi o segundo volume de Lady Killer, que é uma HQ. E é uma HQ, assim, que eu amei, principalmente o primeiro volume. É da Dark Side, é uma edição linda, obviamente, né? E assim, é maravilhoso. Eu amei, é uma coisa assim mais violenta e tal, né? Já deixo aí o aviso. E é basicamente uma dona de casa, né? Recatada do lar, que na verdade é uma assassina de aluguel, né? Então é bem interessante ver isso. Se passa aí nos anos 60, anos 70, por aí, eu não vou lembrar agora. E tem toda essa coisa aí, né? De machismo e tal, né? Vocês sabem. E então é uma mulher forte, mas que se vê no papel de mãe, dona de casa, e por trás dos panos é uma assassina de aluguel. Então é assim, uma HQ muito legal. Tem o primeiro volume, que eu tô com preguiça de pegar pra mostrar agora. Eu já li o primeiro volume faz um tempinho. E assim, amei mesmo. Eu sinto que eu gostei mais do primeiro volume, talvez por ser a introdução ao universo, a personagem e tal, eu gostei mais. Mas esse aqui também foi muito bom, gostei muito também. Eu sinto que eu falei gostei muito, muitas vezes nesse vídeo, enfim. Mas assim, HQ da Darkside, qualidade perfeita. Dou tudo por uma HQ da Darkside, que é maravilhosa. E amei. E essa foi a última leitura do mês. Não, foi A Princesa Leve. A Princesa Leve foi a última leitura. É isso, essas foram as minhas leituras. Eu vou deixar aí embaixo na descrição os meus links do meu Instagram, da loja de desapegos. Tem também o meu link de associado da Amazon, se vocês quiserem comprar algum desses livros ou qualquer coisa na Amazon, vocês podem comprar pelo meu link, que vai me ajudar, vou ganhar uma comissãozinha. Vocês não vão ter que pagar mais por isso. Basicamente vai me ajudar mesmo. E é isso, muito obrigada por assistir o vídeo. Me digam se vocês gostaram das minhas leituras, se já leram desses livros, né? E beijão. Tchau!